E olha, gente, o governo Lula publicou uma medida provisória que eleva tributos para compensar o recuo no IOF anunciado no mês passado, viu? Tá rolando muita polêmica em relação a isso. E entre as mudanças estão o aumento de impostos sobre bets, o fim de isenções em títulos como LCIs e debentures e maior carga para fintechs, unificação além de 17,5% de imposto de renda em vários investimentos e tributação explícita em criptomoeda. As medidas entram em vigor gradualmente, mas precisam ser aprovadas agora pelo Congresso Nacional para valer em definitivo. A pergunta que a gente faz é: será que o Congresso vai aprovar? Não sabemos. Olha, o Ministério da Justiça encaminhou ao Itamaraty o pedido de extradição da Carla Zambelli, foragida em Roma. Essa ação, gente, para vocês terem uma ideia, segue os trâmites formais, pois cabe ao Ministério das Relações Exteriores comunicar a solicitação às autoridades italianas. Condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do CNJ, a Carla Zambelli informou que vai se apresentar e pretende pedir para cumprir a pena lá na Itália. Esse processo de extradição pode demorar aí de 6 meses a até 1 ano e meio, pelo que os especialistas aí que a gente consultou disseram, né? O presidente Lula manifestou apoio à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, condenada a 6 anos de prisão por corrupção, gente. Numa publicação na Rede X, o Lula relatou ter conversado com a aliada e destacou a sua postura serena e determinada. A Corte Suprema Argentina manteve a condenação ligada a fraudes em licitações e obras superfaturadas lá na Argentina. E líderes do PT, como por exemplo Lindenberg Farias, classificaram o caso como perseguição política e lawfare. São 9h09 agora. O novo governo da Síria, liderado por Ahmed al-Shara, proibiu o uso de biquínis por turistas em praias e piscinas públicas do país. Essa decisão faz parte de um pacote de procedimentos de segurança para turistas, gente. Entre as exigências, estão o uso obrigatório de trajes mais cobertos, como birkins e hijabs, e a proibição de homens sem camisa fora d'água. O governo afirma que as medidas visam respeitar a decência pública e a privacidade familiar. E olha, o Lucas, de 27 anos, foi preso em Araçoiaba por extorsão e comercialização ilegal de fotos íntimas de mulheres. Este homem criava perfis falsos, se passava por mulher para enganar as vítimas e, após receber as imagens, ele as ameaçava de exposição. O suspeito tinha um arquivo com 40 mil fotos que vendia em plataformas como, por exemplo, o OnlyFans. A polícia, gente, apreendeu o material e agora está investigando as outras possíveis vítimas. E olha, teve uma visita do Ney Matogrosso lá no Palácio do Planalto ontem para discutir com a primeira-dama Janja o projeto de lei que propõe um aumento das penas para crimes contra a fauna silvestre. Ele estava acompanhado do presidente do Instituto Vida Livre e o cantor participou de uma audiência pública sobre o tema em Brasília. Segundo os defensores desse projeto, hoje os crimes contra animais silvestres são enquadrados como de baixíssimo potencial ofensivo e eles estão lá buscando mais justiça pelos animais. E olha, pelo menos 26 avistamentos de objetos voadores não identificados foram registrados no Brasil em 2024, viu? Segundo documentos divulgados pelo Arquivo Nacional Brasileiro. Os casos foram relatados à Força Aérea Brasileira por pilotos e controladores de voo. Embora o termo OVNI não implique origem extraterrestre, esses casos envolvem fenômenos aéreos sem identificação convencional. A FAB diz que não investiga esses episódios, apenas cataloga e repassa as informações à frente. Será que estamos aí sendo observados? O que você acha, hein? A Kátia Fonseca saiu da Band, gente, e afirmou que a falta de estrutura e de liberdade criativa a fez pedir rescisão contratual. Numa live no YouTube, ela negou que tem acordo com uma outra emissora e criticou os buchichos, os bafafás sobre isso. Já a Band, pela sua vez, lamentou a forma como a decisão foi conduzida. A relação já estava um pouco desgastada desde a demissão do marido da Kátia, que era diretor dela no ano de 2024. A Kátia encerra esse ciclo dizendo que recomeço não é o fim. Toda a sorte do mundo aí, a Kátia, que é uma grande apresentadora.
E olha a cena em que Poliana, personagem de Matheus Nachtergaele na novela Vale Tudo, se revela assexual, gerou um verdadeiro boom de pesquisas online. De acordo com o Google Trends, as buscas pelo termo cresceram mais de 1000% após o capítulo exibido nesta terça-feira. O Maranhão liderou esse interesse, seguido pelo Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas e também o Piauí. As pesquisas relacionadas a esse assunto também tiveram um aumento repentino em toda a plataforma. E olha, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira vai ter uma série de amistosos internacionais para aprimorar o desempenho até a Copa do ano que vem, né? Além das 2 rodadas restantes das eliminatórias, a CBF planeja usar as datas FIFA restantes para enfrentar adversários de peso. A maioria dos jogos vai ocorrer na Europa e a CBF confia que o Ancelotti vai conseguir formar uma equipe competitiva nesse período. O Brasil vai jogar em setembro pelas eliminatórias, aí depois vai ter que organizar mesmo esses amistosos para deixar o time sempre ali, né, naquele nível necessário. Essas foram as principais notícias desta quinta-feira e esse foi o nosso giro.